Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia, enfermeira, biomédica e esteticista, e eu tô aqui como combinado para falar com vocês sobre as manchas pós-procedimento do PEN. Então, este vídeo, na verdade, ele é para as pessoas que já fizeram o curso, que sabe a angulação, que sabe que tipo de material que vai utilizar, enfim, é voltado para o profissional, tá bom? Então, não é voltado para o público leigo, vamos colocar assim. Eu vim falar com vocês, os meus alunos sabem que em relação a manchas, eu sou um pouco chata, porque como eu estudei muito esse assunto, é um assunto que me assustou bastante quando eu vi a dimensão que uma pequena mancha pode causar num paciente. Então, eu deixo aqui para vocês uma dica de que vocês busquem livros, de que vocês busquem artigos científicos, enfim, de que vocês se informem sobre este assunto muito mais do que eu vou passar aqui, porque na verdade a minha intenção aqui é de passar um protocolo efetivo para que vocês usem, né, no pós-procedimento, mas eu preciso falar sobre algumas diferenças de manchas que podem ocorrer aí quando a gente faz esse procedimento e que a gente tem que ficar atento, né, caso apareça essas manchas no nosso paciente. Então, eu vou começar com vocês falando aí, primeiramente, sobre o procedimento em si. Então, todo mundo sabe que o procedimento é feito com uma agulha pequena, uma agulha de 30G, ela é super tranquila de se trabalhar. Você vai escolher entre a glicose 50% ou 75%. Alguns laboratórios usam a lidocaína como forma para amenizar a dor. Eu particularmente não gosto, porque a lidocaína causa um hematoma maior, então assim, eu não sou muito fã da lidocaína, eu prefiro sem. Os intervalos que a gente faz, né? O tempo de aplicação pode ser de 30 a 60 minutos, depende aí também da sua destreza, depende da quantidade de microvasos que esse paciente tem. E o tempo de aplicação de uma sessão para outra pode variar de 7 dias, de até 30 dias, 21 dias, também vai depender da recuperação da inflamação que a gente gera. Eu acredito que vocês saibam que esse procedimento é um procedimento que gera um processo inflamatório. Então, o nosso corpo ele tende a acionar as células de defesa, no caso aí os melanócitos, para corrigir, né, vamos dizer assim, essa inflamação. E aí, para nós é um terror, porque vai gerar a principal intercorrência desse procedimento, né? Então, a principal intercorrência que todo mundo tem medo, que todo mundo fica apavorado, é a hiperpigmentação pós-inflamatória. O que ela é, Cláudia? Ela é exatamente isso que eu falei para vocês. Vocês colocaram uma substância dentro de um microvaso, né? Bem pequeno, às vezes de um fio de cabelo, você gerou um processo inflamatório. O processo inflamatório tem algumas fases. Pode ser que o organismo da pessoa, neste período das fases do processo inflamatório, aconteça alguma coisa e acabe manchando a pele aí pela ativação dos melanócitos. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Primeiro que a gente tem que avaliar esse paciente, vale lembrar, gente, que para fazer esse procedimento, o paciente tem que estar com a pele íntegra, né? Eu tenho que ir lá olhar, fazer minha avaliação e ele não ter nada. Então, quando vocês fizerem, né, que vocês forem fazer aí a avaliação do paciente, não se esqueçam lá daquele vídeo que eu postei anteriormente aí, que a avaliação deve ser encéfalo-caudal e eu devo sim olhar o paciente como um todo, ele de forma holística, né? Eu não posso apenas porque ele vai fazer varizes, microvasos, olhar somente a perna. Eu tenho que olhar o paciente como um todo e vocês vão entender o porquê. Né? Algumas manchas às vezes estão no pescoço e isso dá uma direção diferente para nós. Mas, para nós, biomédicos, farmacêuticos que trabalham com isso, nós podemos trabalhar com as varizes de grau 1.
que é aquela de predominância estética. Então, se você chegar aí, o paciente começar a referir muita algia, ele começa a referir aí que ele sente muito cansaço, enfim, qualquer coisa que saia muito do normal, né, da sua anamnese, ele está referindo cansaço, mas, poxa, ele trabalha num shopping, né, 12 horas em pé, 10 horas em pé, normal, mas se sair alguma coisa do normal, encaminhe ele para o médico vascular, né? Este é o médico que deve ser encaminhado esse paciente. Então, não fica tentando, para não perder às vezes o paciente, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer uma drenagem. Não, não tente, gente, isso é grave, isso é sério, porque às vezes o paciente pode estar com uma trombose. Se você não souber avaliar uma trombose, por exemplo, você pode aí matar, né, um paciente, vamos assim dizer, e ninguém quer matar um paciente, eu acredito, né, eu quero acreditar nisso. Então, vamos conversar aqui agora sério. A primeira coisa que pode ocorrer, Cláudia, é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Neste caso, nós temos aí algumas coisas a se fazer para tirar essa mancha do paciente. Mas vocês vão entender aí as diferenças de manchas, porque esta que é normal do procedimento, a gente tira, ok, legal, mas algumas outras são sinais que a gente deve encaminhar esse paciente para o profissional médico. Vale lembrar que quem dá diagnóstico é o médico. Nós fazemos a hipótese diagnóstica. Então, eu acho que né? Quem tem certeza é o médico, porque aí ele vai fazer o exame clínico dele, ou ele vai pedir um hemograma, ou ele vai pedir uma contagem enfim, sei lá, de plaquetas, não importa. Ele vai fazer exames e ele vai dar o diagnóstico. Então, nunca se esqueçam disso, tá? As equimoses. Gente, equimose, normalmente, ela aparece em questão de trauma. Eu bati na parede e fiquei com uma mancha roxa. Ok. Pode ser até também um tom meio amarelado. Isso significa que deu uma extravasada, o sangue extravasou. Eu tive um trauma para que isso acontecesse. Se apareceu uma mancha, onde você tá atendendo um paciente, né? Eu quero acreditar que você tá dentro da antropometria, ou seja, você tirou a foto lá com fundo azul, tudo bonitinho, certinho. Apareceu uma mancha onde não deveria estar, onde eu não fiz a aplicação, eu tenho que me preocupar. Então, eu tenho que perguntar a esse paciente se ele bateu, se ele se lembra de alguma coisa. Se ele não se lembrar de nada e essa mancha for recorrente, você perceber que essa mancha está aparecendo várias e várias vezes, eu aconselho que vocês encaminhem esse paciente para um médico dermatologista. Tudo bem? As petequias são pontos vermelhos, então a gente chama de pontiformes, porque são pontinhos, vários pontinhos em volta ou aonde vocês aplicaram, a gente chama de petequia. Como que eu sei que é petequia? A petequia, quando a gente pressiona ela e solta, ela não muda a cor, ela continua com a mesma cor. Então, a petequia também é uma coisa importante que eu devo encaminhar ao médico dermatologista. Se eu perceber que esse paciente desenvolveu petequias por toda a perna, por exemplo, eu devo encaminhá-lo rapidamente, porque pode aí ser outra coisa. Vale lembrar que as manchas, elas são vistas por tamanho, né? Normalmente por diâmetro, por cor, por borda, enfim. A gente tem que avaliar muitas coisas quando a gente fala com relação a manchas. Hematoma. Gente, neste procedimento, o hematoma é normal e esperado. Eu vou entrar com uma agulha num vaso, vou injetar glicose, 50% ou 75%, pode ocorrer o hematoma, pode ocorrer extravasamento de sangue. Então, cabe aqui explicar ao meu paciente que essas manchas, elas vão sumir aí de 7 a 21 dias, mais ou menos, eu tenho o desaparecimento dessas manchas por completo. Então, vale a gente parar um pouquinho e explicar para o paciente que isso é comum, isso é normal, é esperado, porque senão vai acontecer que no dia seguinte, daí 2, 3 dias, ele vai te telefonar, ele vai te mandar um WhatsApp, vai mostrar lá a perna toda manchada e fica todo mundo desesperado. Não, gente, não é assim também que funciona, né? O hematoma, ele é comum, ele é esperado, eu estou fazendo um procedimento minimamente invasivo, mas é invasivo, certo? A acantose.
Aqui eu tenho que tomar um cuidado bastante rigoroso. Por quê? Porque ela está ligada a alguns distúrbios e algumas doenças, entre elas a diabetes. Então, gente, olha, na hora que eu tô lá fazendo a avaliação encefalocaudal, eu percebi que esse paciente tem manchas em região de pescoço, região de braço, axila, tá mais escuro, pode ser sinal que ele tá aí com uma diabetes, ou ele já está com uma resistência à insulina. Então, eu tenho que encaminhar esse paciente ao médico, né? Eu não posso simplesmente ignorar essas manchas que ele tem pelo corpo. Então, eu tenho que olhar sim se o paciente que está vindo me buscar para fazer esse procedimento, se ele já tem manchas prévias no corpo, porque isso pode nos dizer coisas, né? E no caso da acantose, ela pode gerar um câncer. Então, pode ter distúrbio metabólico, pode acontecer muitas coisas que é necessário, sim, a presença aí do nosso colega médico. Então, tem aí eu tenho, né, tem aí um colega médico para você sempre encaminhar seu paciente quando sair da sua alçada aí de atendimento, tudo bem? Vamos aqui. Uma coisa de suma importância para quem quer trabalhar com isso, para quem quer saber algo sobre manchas, é a regra do ABCDE. Cláudio, o que é isso? É a regra, gente, sobre as bordas, a simetria, a cor, dimensão, evolução que uma mancha pode ter de câncer de pele. Então, eu tenho que ter uma pele íntegra. Quando eu vou fazer esse procedimento, meu paciente necessita de uma pele íntegra. Para isso, na minha avaliação, deve ser completa. Mas se eu achar, na minha avaliação, qualquer mancha que foge do normal, gente, por favor, né? Vão lá dar uma olhadinha. No site da Associação Brasileira de Dermatologia, tem tudo lá, de A a Z. Um site confiável, um site que tem muita informação bacana, que eu aconselho a vocês a visitarem, pararem um tempo, lerem o que está escrito lá, porque isso é muito importante. Imagina, às vezes o paciente está com câncer de pele, você lá tratando, fazendo um peeling, tentando tirar aquela mancha. Não cabe, gente, não tem condições. Então, por que eu sou chata com isso? Porque a gente está lidando diretamente com a saúde desse paciente, né? Não é apenas uma pele bonita de pêssego, não. Eu tenho que tomar cuidado quando se trata de manchas ou de coloração da pele, tá? Então, por favor, essa é uma das regras que eu acho que vocês devem correr atrás e ver. Mas como lidar, então, Cláudia, com as manchas pós-procedimento? Bom, quem me conhece sabe que eu não gosto muito do filtro solar comum, porque hoje em dia no mercado existem produtos que tem outras substâncias além de ser um protetor solar, como vitamina E, vitamina C, rufina, que deixa a pele muito melhor. Então eu sou a favor desses produtos, mas é importante que você diga ao paciente que ele deve usar o protetor solar, no caso, todo o tempo, desde o princípio do tratamento ao final do tratamento, ele deve fazer uso do protetor solar. Eu posso ir para a praia, mesmo que for fator 100? Não pode. Então, se o paciente for te procurar em épocas que, por exemplo, ele vai sair de férias, não faça esse procedimento, porque as chances de manchar pelo sol são imensas. Então, o filtro do uso solar, ele é importante do início ao fim do tratamento, sem parar, tá? Fazer uso de cremes clareadores. Aqui, cabe lembrar que algumas pessoas não têm conhecimento de cosmetologia. E aí é muito complicado, porque o uso do clareador, eu não estou falando de fármaco, eu estou falando de cosmético. Você pode prescrever um cosmético clareador, existem vários excelentes, que vai ajudar muito esse paciente no pós-aplicação. Então, você, esteticista, pode prescrever o creme clareador. Obviamente que você vai ter que conhecer tanto as substâncias como a gente faz o pedido para farmácias de manipulação. Eu prefiro este tipo de tratamento do que simplesmente pedir para o meu paciente ir numa farmácia e escolher um produto qualquer. Eu não gosto muito disso. O peeling.
Se for uma mancha normal, sim, nós podemos fazer um peeling clareador. Pode ser até um peeling sequencial, um peeling mais tranquilo, um peeling mais suave. Também vai ajudar, com poucos dias essa mancha tende a desaparecer. Ou, se você estiver na sua clínica, você pode fazer o uso do laser e da luz intensa pulsada. Gente, às vezes, uma aplicação de luz intensa pulsada é suficiente para tirar todas as manchas. Então, super indico quem tiver esse aparelho na clínica, se surgir essa mancha após a aplicação, pode fazer, porque vai ter um resultado bem efetivo, bem bacana, e o paciente vai ficar feliz. E agora eu cheguei aqui na parte que eu gostaria de fato passar para vocês, que é um protocolo que eu utilizo de bioortomolecular, que ajuda muito sem agredir a pele. Porque, ó, todos esses outros que eu conversei aí com vocês, tem uma certa agressão à pele e, obviamente, eu posso ter a resposta aí dos melanócitos. Então, vamos supor, se eu usar um peeling muito forte, obviamente que os melanócitos entrem em ação. Sendo assim, eu sempre digo que para este procedimento, uma vez que eu já gerei um processo inflamatório, o procedimento bioortomolecular, ele é o melhor, porque eu vou utilizar íons que às vezes o paciente tem até falta, então eu vou ajudá-lo, não vou agredir a pele dele e, portanto, eu vou ter aí vamos dizer assim, uma resposta terapêutica muito melhor do que eu teria se eu tivesse usado um peeling, porque o peeling vai me dar um medo. Se eu usar o laser, eu vou ficar com um pouco de medo. Vai que eu usei, sei lá, um pouco mais forte e aí essa mancha volta. No caso desse protocolo que eu vou passar aqui para vocês, ele é bacana porque ele não agride a pele. E por isso eu gosto demais dele, certo? Então, qual o passo a passo? Primeira coisa, eu vou fazer sepsia. Vale lembrar aqui, gente, às vezes o paciente liga para nós ou manda foto para nós porque ele está com processo alérgico. E se ele está com processo alérgico, pode ser aí uma alergia do que eu estou usando para fazer sepsia. Pode ser? Então veja lá se o paciente não tem nenhuma alergia aos produtos que vocês estão escolhendo, tá? Mas o primeiro passo é fazer a sepsia. Segundo passo, fazer uma leve esfoliação. Por que leve esfoliação, gente? Porque a esfoliação também é uma agressão à pele. Então, se eu ficar lá esfoliando muito essa pele, eu vou agredir a pele e, portanto, eu vou ter também aí um efeito contrário. Ou seja, vou de novo acionar os melanócitos e a gente não quer brincar com isso. Outra coisa, passar um tônico. Por que usar o tônico, gente? Porque quando eu faço esfoliação na pele, eu mudo o pH da pele. E o tônico, ele equilibra o pH novamente. Então, ele é importante nesse processo, tá? Eu gosto muito de usar tônico nessas horas e ele é muito importante. O que a gente aplica, então, para fazer esse protocolo, né, que é um protocolo, na verdade, de recuperação celular, tá? A gente usa o cálcio, o potássio, o cobalto, o ferro, o magnésio e o zinco. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho. Eu gosto dessa empresa, tá? Dermacorpore ou Dermacorpore, não sei. Ó, ele vem aqui, ó, 60 gramas, certo? Eu espero que vocês consigam ver bonitinho. Daí eu acho que estão, não sei se deu foco. Aí. Ele vem com 60 gramas, tá? Eu gosto demais dessa empresa, eu acho essa empresa super bacana. Vocês podem se comprar diretamente do site deles, que é www.dermacorpore ou dermacorpore, tanto faz, .com.br. São frasquinhos pequenos, então é bacana porque esse frasquinho aqui eu consigo fazer várias aplicações, eu tenho um resultado super efetivo, ajudo o meu paciente, não vou ter nenhum problema com isso, certo? E depois eu vou realizar uma massagem suave. Para que serve essa massagem? Para total absorção dos íons que eu acabei de colocar ali nessa pele. Uma vez que eu vi que todos eles foram absorvidos, pronto, eu já posso mandar o paciente embora e retornar para fazer a próxima sessão. Pessoal, ó, eu espero que vocês realmente vão atrás de conhecer
todas as dermatites, dermatoses que um paciente possa ter, porque não é só isso, o paciente pode desenvolver alergias de todos os tipos, a qualquer coisa, e nós, como profissional da área da saúde, nós temos que ficar atentos a isso. Nós temos que saber que o nosso papel na estética é de saúde, né? De levar saúde e bem-estar e não de gerar nenhum tipo de complicação ao paciente. Então, neste caso, o conhecimento é o melhor remédio. Eu falo para vocês que eu demorei muitos anos para chegar nas conclusões que eu tenho hoje em relação a manchas. Então, cabe aqui dizer para vocês que vocês precisam estudar e muito se vocês quiserem trabalhar com isso, tá bom? Eu agradeço as mensagens que eu recebi, gente. Eu estou recebendo mensagens assim super bacana. Muito obrigada a todo mundo que me mandou. E quem quiser continuar recebendo as dúvidas, se inscreve no canal, porque aí você recebe uma notificação de que o vídeo foi postado. Né? Eu acho que é assim, me falaram que é assim. Tá? Um super beijo aí para quem esperou. Desculpa que eu não postei antes, porque não sei se vocês repararam que eu usei hoje uma forma diferente aí para gravar, né? Eu precisava mostrar os slides, porque se você tiver dúvida, você volta, para no slide que você precisa e vai pesquisar um pouco mais. Combinado? Qualquer coisa vocês podem me escrever, tá? Ou me mandar dúvidas e eu vou postar, eu pretendo postar vídeos para vocês semanalmente. Combinado? Esse é um acordo que eu faço aí com vocês. Então, um super beijo, gente. Boa noite. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.